A gente nesse assunto. Nós estamos na série Mindset cristão, como construir um mindset cristão. Mindset é uma expressão inglesa para a palavra mentalidade, né? Então é o mesmo que mentalidade. Então, como é que a gente constrói uma mentalidade cristã? Como é que a gente faz isso, né? Aprende a pensar e a viver como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, né? Um seguidor de Cristo. Então, na primeira mensagem, nós tratamos do tema de como construir um mindset, né? Na segunda mensagem, tivemos no domingo passado, o Dr. Leonardo esteve com a gente aqui e ele falou um pouco sobre o mindset cristão voltado para o ambiente do trabalho, a construção da carreira, aspectos fundamentais na construção da vida profissional a partir de uma mentalidade cristã. E hoje eu quero tratar da terceira mensagem sobre o tema, abordando mindset cristão, namoro e casamento, colocando mais inteligência emocional e inteligência espiritual em nossos relacionamentos amorosos. Tenho certeza que isso é um tema importante para todos nós, você que é casado, você que está namorando, você que está noivo para casar. Quem é que está noivo para casar aqui? Levanta o braço, quero ver que tem lá um lá atrás. Quem mais está lá atrás também? Quem está noivo para casar? Então, quem é que está querendo ainda encontrar um noivo? Levanta o braço. Quem está querendo encontrar um noivo ainda? Tá. Você não levanta o braço, eu entendo por que as razões, né? Vamos em frente então. Então hoje é a terceira mensagem sobre o tema mindset cristão e namoro, casamento, colocando inteligência espiritual e emocional em nossos relacionamentos afetivos amorosos. Vamos orar? Senhor, dá-nos a Tua presença, dá-nos a Tua iluminação nessa manhã, que seja uma manhã transformadora, Senhor, para essa dimensão tão fundamental para as nossas vidas. Nós tropeçamos tanto, Senhor, nessa área da vida. Nós temos testemunhado isso tantas vezes na vida de tantas pessoas, nós mesmos, Senhor. Então pedimos que o Senhor venha nos iluminar nesta manhã, nos dando ministração poderosa e profunda do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos refletir nos nossos relacionamentos afetivos e amorosos a presença de Cristo. Que seja assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, você está em casa, vamos juntos. Estamos com um grupo bem grande em casa, acho que mais de 50 pessoas estão assistindo pela nossa internet. Vamos seguir em frente então. Antes, portanto, de entrar no tema, eu quero fazer uma interpolação. Eu quero introduzir um assunto, né, que eu acho que julgo que vai nos ajudar muito na abordagem do tema desta manhã. Há um conceito muito importante a respeito do mindset defendido pela doutora Carol Dweck. Não sei quantos conhecem essa autora. Ela escreveu um livro muito famoso, vou repetir o nome dela, Carol Dweck, D-E-W-E-C-K, e ela escreveu esse livro sobre o mindset. O que é o mindset? Ela introduziu esse assunto, começou a falar muito sobre isso, psicóloga americana, e o nome do livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso. E em seu livro ela faz uma distinção de dois tipos básicos de mindset que eu quero introduzir para vocês como um passo a mais nessa construção dessa ideia do que vem a ser uma mentalidade cristã, um mindset cristão. Ela faz, pode caminhar um pouquinho aí no nosso data show, por favor, se a gente consegue. Ok, ela faz uma distinção entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Mindset fixo e o mindset de crescimento. Qual a diferença entre esses dois tipos de mindset? Qual a diferença entre esses dois tipos de mentalidade? Vamos dar uma olhada nesse quadro aí demonstrativo. No mindset fixo, as pessoas pensam, eu tenho um desafio, então eu evito. Vamos botar aí, eu tenho um desafio, pode dar um clique aí no seu computador para subir a primeira
o primeiro contraste. Você consegue? Não tá funcionando, não? Vamos lá, vê se você consegue. Isso aí, obrigado. Então, mindset fixo eu evito, desafios eu evito. No mindset de crescimento, há desafios, então eu aceito. Eu encaro os desafios, eu creio que ele faz parte do processo de crescimento, de aprendizagem. Em relação ao mindset fixo, mais um clique aí, os obstáculos eu desisto fácil. Começa a complicar, começa a surgir dificuldades, então eu paro, eu evito. No mindset de crescimento, diante dos obstáculos, eu persevero, quer dizer, eu desenvolvo uma mentalidade de que eu devo enfrentar os obstáculos, superar os obstáculos. No mindset fixo, em relação às habilidades, a pessoa que tem esse mindset fixo, essa mentalidade fixa, ela acredita que as suas habilidades nasceram com elas, então ela não tem a capacidade de desenvolver mais nada. Ela acredita o seguinte, que o cara nasce já um Romário, o outro já nasce um Villa-Lobos, o outro nasce um pintor famoso. Então, essas coisas vêm natas. As pessoas são assim, então cada um traz um pacote pré-determinado de habilidades e capacidades para a vida. Já no mindset de crescimento, acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas. Eu recebi um livro do Dr. Leonardo, que falou semana passada, sobre essa questão de desenvolvimento de inteligência e desenvolvimento de habilidades, onde esses autores do livro, é um livro americano que estuda o cérebro, e eles defendem o conceito de plasticidade do cérebro. O cérebro é como se fosse assim plástico, no sentido de que ele é capaz até de assumir novas formas com a experiência da aprendizagem. Por exemplo, na parte da música, a pessoa que não tem nenhuma habilidade com a música, mas começa a desenvolver, claro, não vai virar um Mozart, não vai virar um Mozart, tá certo? Né? Mas é possível sim os passos de aprendizagem, de crescimento, e isso não apenas se incorpora nas habilidades, mas produz inclusive mudanças, crescimento de certas áreas do cérebro. Isso é uma coisa impressionante, isso é coisa muito nova que nós estamos aprendendo. O estudo do cérebro ainda está engatinhando, né? Coisas muito interessantes a respeito disso. Outra, falhas elas acabam comigo, acabam com a minha capacidade de viver, de seguir em frente. Já o mindset de crescimento vem as falhas como um processo necessário para a aprendizagem. E por último, o sucesso alheio eu invejo. No mindset de crescimento, sucesso eu me inspiro. Eu pergunto a você está aqui no mindset fixo ou você está aqui no mindset de crescimento? Onde é que nós estamos? Agora, uma segunda pergunta eu faço para você nessa manhã. O mindset cristão sugere para a sua vida pessoal, quer dizer, a mentalidade cristã, aquilo que aprendemos nas Escrituras Sagradas, sugere para cada um de nós a construção de um mindset fixo ou a construção de um mindset de crescimento? Podem responder, por favor. O que vocês acham? Quando você está em Cristo, você se converteu, essa fé que você tem em Cristo, sugere a você um mindset de fixo ou um mindset de crescimento? O que vocês acham? Vamos ver então isso aí? Quando Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou às riquezas. Ele usa o nome de um deus, uma divindade do seu tempo, Mamon. Você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O que ele está propondo aqui? Ele está propondo que você faça uma escolha, que você tome uma decisão diante de quem você vai dobrar os seus joelhos, diante de quem você vai dedicar a sua vida.
Quando Jesus disse, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E continua na sua mensagem dizendo que o homem que não é prudente, o homem que é tolo, o homem que é insensato, é como aquele que constrói a sua casa sobre areia. O que ele está dizendo aqui? Ele está propondo que diante das palavras que ele nos apresentou, que Cristo deixou como legado, como mensagem, nós temos uma responsabilidade diante disso. Nós temos que saber ouvir e aplicar na vida, isso é uma responsabilidade nossa. Por isso que muitas vezes nós vemos cristãos tropeçando pela vida, caindo em buracos assim inacreditáveis, e eles ficam achando que Deus vai evitar que elas caiam nesses, fazendo o que elas fazem, vivendo da maneira como elas vivem, às vezes completamente irresponsável, completamente alheio a todo o legado, a todo o ensinamento da palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus perguntou ao meu cego, o que você quer que eu faça a você? Quando Jesus disse para o centurião, seja feito conforme a sua fé, o que ele está dizendo com isso, gente? Então Jesus está nos ensinando duas coisas aqui. Primeira, Jesus está ensinando que as coisas, nossas escolhas, produzem um grande impacto em nossas vidas. Olha, por mais que você pense que você tem limites nos seus horizontes de possibilidades, e temos, não há como negar isso, né? Por mais que a gente acredite que vive num mundo que tem certas ordens que nos impõem certas coisas, é verdade, vivemos sim. Por mais que você imagine que você está vivendo uma vida e que há um Deus soberano sobre o universo, é verdade, o nosso Deus é soberano sobre todo o universo. Mas apesar disto tudo, lá no fundo, lá embaixo, há uma fagulha pequena que só você pode acender. Entende? E essa fagulha pequena, lá no fundo de tudo, que só você pode acender, traz grandes implicações sobre a sua vida. Por que isso? A segunda coisa que Jesus está nos ensinando com isso é que as nossas escolhas, a primeira, né? E a segunda coisa, ensinando que Deus, no exercício da sua soberania absoluta, oferece espaço para que eu e você façamos nossas escolhas, espaço. O nosso Deus é o Deus que nos dá espaço. Tem gente que não dá espaço para a gente. Tem marido que não dá espaço para a esposa. Tem esposa que não dá espaço para o marido. Tem pais que não dão espaço para os seus filhos, né? Tem filhos que não dão espaço para os seus pais. Mas o nosso Deus, aprendemos que Ele nos dá espaço. E nesse espaço, eu sou chamado a viver de modo responsável. Por que isso é importante? Porque no tempo de Jesus, todo mundo acreditava que a vida das pessoas já estava pré-determinada. Tudo já estava previsto. O que a pessoa ia ser, quando ela ia morrer, o que ia acontecer com ela, tudo já estava escrito nas estrelas. Você já ouviu isso? Está escrito nas estrelas, está tudo pré-definido. E Jesus entra na história, olhando as pessoas nos olhos e dizendo, façam suas escolhas, tomem decisões, façam suas, tenham coragem de tomar suas decisões. Jesus ensina algo completamente diferente. É claro que há coisas que estão pré-determinadas por Deus, como por exemplo, Deus determinou que nós viveríamos apenas uma vida na terra, está pré-determinado. Está predeterminado por Deus que nós seremos salvos apenas, e tão somente apenas, por intermédio, por interferência, por obra e graça de seu Filho Jesus Cristo. Deus determinou que houvesse um juízo final. Isso não podemos mudar. Há coisas que nós não podemos mudar. É verdade que a nossa liberdade é limitada. Há coisas que de fato estão predeterminadas por Deus. Claro que estão.
há certos limites que nos foram dados por Deus, e a não aceitação desses limites reside exatamente a nossa grande rebelião contra Deus. Entretanto, há espaços dados por Deus para a tomada de decisão, e é exatamente isso que eu quero falar para vocês nessa manhã, e que nós vamos dedicar sobre o tema da relação amorosa e relação afetiva. Por exemplo, o quanto que eu posso crescer espiritualmente, o quanto que eu posso expandir a minha inteligência, as minhas habilidades, o quanto que eu posso esperar da parte de Deus, o quanto que eu posso aumentar a minha fé. Isso é plástico, isso pode ser movido, isso pode ser moldado, isso pode ser crescido, né? Pode ser transformado. Então, tudo isso, de alguma maneira, está submetido às minhas escolhas pessoais. Então, sobre esse assunto, eu quero explorar com vocês aspectos relacionados com os nossos relacionamentos afetivos, namoro e casamento. Vamos lá, então? Como desenvolver um mindset cristão para os relacionamentos afetivos? A primeira coisa que eu quero salientar para vocês é que, em relação aos nossos relacionamentos afetivos, os meus amorosos, precisamos nos lembrar que o mindset cristão, ele é um mindset de crescimento. Jesus nos oferece uma mentalidade de transformação, de mudança. Não há fixidez em Jesus. Ele nos oferece a possibilidade de crescer, de nos transformar, de construir uma vida diferente da que estávamos vivendo antes dele entrar na nossa vida. Então, para as pessoas com um mindset fixo, em um relacionamento amoroso, o ideal é que haja uma compatibilidade instantânea. Nós pensamos muito nisso, né? Tem que ter alguém que combine comigo em tudo, né? Porque, de um modo geral, as pessoas acreditam que pau que nasce torto, ele morre torto, entendeu? Então, se a pessoa é de uma determinada maneira, é assim que ela vai ser o resto da vida. Isso não é verdade quando nós estamos diante daquilo que Jesus nos ensina e daquilo que Ele nos ajuda a fazer com as nossas vidas. Nossas vidas podem sim ser mudadas. Você pode mudar, sim. Você não é alguém que nasceu dentro de uma forma e você vai seguir com essa forma exatamente como ela é em todas as etapas da sua vida. Isso não é verdade. Para pessoas com um mindset fixo, então temos que encontrar alguém que seja compatível, porque aquela fase que termina, né, as histórias infantis de amor que dizem, e viveram felizes para sempre, né? Como se você encontrasse uma forma ideal e essa forma se perpetuasse por toda a eternidade. Isso não é verdade quando diz respeito às nossas experiências de vida. Então, alguns princípios que eu quero mencionar com vocês para a construção de um mindset de crescimento na área afetiva e amorosa. Primeiro princípio, você pode anotar, você pode gravar, você fica, ou depois você pode ir lá na nossa conta, né, lá no YouTube, e você pode assistir essa mensagem novamente e encaminhar para alguém. Primeiro, problemas que enfrentamos no relacionamento nem sempre indicam falha de caráter das pessoas com quem estamos compartilhando a vida. Problemas no relacionamento, na maioria das vezes, indicam que o casal precisa aprender, precisa crescer e precisa amadurecer. Aprender para crescer, crescer para amadurecer. Muitas vezes eu percebo casais que entram em conflito em etapas muito ainda precoces, muito iniciais do seu relacionamento. Eles não dão tempo, né, para que haja um crescimento, um desenvolvimento. O fato da pessoa a quem você ama cometer erros
não significa dizer que ela não seja uma boa pessoa. Às vezes não é. Nem todo mundo é maravilhoso, é extraordinário, ou está com uma boa intenção com você, isso é fato. Entretanto, significa que muitas vezes significa que essa pessoa que está com você e que cometeu algum erro com relação a você, é que ela não está pronta ainda, é só isso, ela pode crescer e pode se desenvolver. Um casamento abençoado é formado por um homem e uma mulher que estão dispostos a crescer juntos, a mudar juntos, a transformar suas vidas juntos, visando o fortalecimento da vida fortalecimento da vida familiar. Agora, para mudar é necessário estar disposto a trocar o mindset fixo pelo mindset de crescimento. Isso significa trocar uma mentalidade fechada, uma mentalidade que acredita que as coisas serão sempre do jeito que são, que acredita que nada pode mudar, que acredita que não há nada que se possa fazer para melhorar a vida juntos, por uma mentalidade aberta, trocar isso por uma mentalidade aberta, que acredita que as coisas podem sim mudar, que melhorias podem ser feitas continuamente, que acredita que mudanças podem trazer grandes transformações para melhor. Agora é importante que o casal pense assim. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, eu sou desse jeito mesmo, sabe, eu não vou mudar, quem quiser que coma menos. Isso é uma mentalidade aberta ou uma mentalidade fechada? Isso é uma mentalidade fechada, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Nada a ver com o cristianismo, nada a ver com a fé cristã. Afinal de contas, para que a gente ora? Para que a gente ora? Afinal de contas, para que a gente busca a Deus? Afinal de contas, o que significa quando a Bíblia diz que nós estamos num processo de crescimento em direção à humanidade perfeita que está em Cristo? Eu estou crescendo em direção ao varão perfeito que é Cristo. O que significa isto? O que significa crescer em direção à maturidade de Cristo? Significa que eu estou num processo contínuo de crescimento. É por essa razão que o seu relacionamento afetivo, o seu relacionamento amoroso precisa ser regado com doses, eu diria, cavalares de perdão. Você precisa estar disposto a perdoar todos os dias, em muitos momentos, porque é só por meio do perdão que você e sua esposa terão a possibilidade de crescer, de amadurecer, de experimentar transformações juntos no seu noivado, no seu namoro, no seu casamento. Porque para que vocês experimentem grandes transformações nos seus relacionamentos, eu quero oferecer então, continuar os princípios que eu comecei. O primeiro então, problemas nem sempre indicam falha de caráter. Segundo, eu preciso aceitar a minha parcela de responsabilidade no meu relacionamento. Este não é um princípio muito fácil de se aceitar, não. É preciso trabalhar muito nessa dimensão do relacionamento, porque, de um modo geral, nós estamos muito mais propensos a acusar do que aceitar a minha parcela de responsabilidade. Eu lido com casais há muito tempo, já escrevi livros sobre isso. É muito fácil encontrar casais que, em momentos de crise, começam a se acusar mutuamente. Se acusam mutuamente. Uma pessoa com mindset fixo culpa todo mundo pelos problemas que acontecem a ela. Uma pessoa com mindset cristão aceita a sua parcela de responsabilidade e se abre para crescer, aprender e buscar soluções. Em Gálatas capítulo 6, 5 nós lemos assim, diz assim: porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Gálatas 6, 5, cada pessoa deve carregar a sua própria carga. O que significa isso? É um princípio de responsabilidade pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao invés de aprender, crescer e buscar soluções, o que as pessoas de um modo geral fazem é responsabilizar os outros.
responsabilizar a família, responsabilizar os pais, responsabilizar o governo, responsabilizar Deus e o mundo. Até Deus entra nessa. Isso significa que a pessoa está muito mais disposta a encontrar culpados pelos seus insucessos do que assumir as rédeas da sua própria responsabilidade. Muitos conflitos acontecem porque as pessoas ficam tentando mudar as outras pessoas. O problema é que a gente não tem o controle total sobre os outros, sobre as outras pessoas. Nós só temos o controle, e mesmo assim com limitações, sobre o que nós fazemos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós pensamos. Isso eu posso mudar. Com a ajuda de Deus eu posso mudar o meu modo de pensar. Eu atendo muitas pessoas, converso com muita gente e fico assim, às vezes, nas minhas orações, indagando a Deus por que as pessoas não protegem a sua mente, por que as pessoas não entendem como isso é fundamental para construir uma vida feliz, abençoada, por que as pessoas não protegem as suas mentes de pensamentos ruins, pensamentos maus, e eu diria até aqui de ataques satânicos que acontecem na mente das pessoas. As pessoas ficam muitas vezes reféns desse tipo de situação. Então, com a ajuda de Deus, eu posso mudar o meu jeito de pensar. Há nas Escrituras Sagradas várias recomendações sobre como proteger a sua mente, proteger o seu jeito de pensar. Eu posso mudar o meu jeito de agir, eu posso mudar o meu jeito de falar, e aqui reside a responsabilidade das pessoas, naquilo que acontecem comigo. Nessas áreas eu posso agir, a mudança do outro. Você quer que o outro mude? Então essa mudança, ela precisa começar em você e não exigir que o outro mude primeiro para que depois você possa mudar. Agora, como é que eu aceito a minha parcela de responsabilidade pelo meu relacionamento? Primeiro, eu preciso parar de reclamar das pessoas que compartilham a vida comigo. Quero fazer uma pergunta muito pessoal aqui, você fica à vontade para responder ou não. Acho até que você não deveria responder não, mas vamos lá. Alguma mulher aqui, alguma esposa aqui gosta de reclamar do seu marido? Levanta o braço assim, você quer? Não, não levanta não. Hein? Você reclama muito do seu marido? Hein, Augusto? Ei, meu amor, você reclama muito de mim, meu amor? Mais ou menos. Ué, tô dando minha cara a tapa aqui, gente. Ó, minha mulher tá lá, ó. Eu não estou visitando a Igreja Lei para pregar essa mensagem, não. Estou dentro de casa. O seu relacionamento... Agora, pergunta para os homens. Você reclama muito de sua mulher? Hein? Reclama? Reclama, Igor. Todo dia, toda hora, reclamando. Reclama, Glauco? Muito de sua mulher? Reclama não, né? Você é um marido esperto, marido inteligente. E aí, Pedrão? Tá reclamando muito de Bia aí? Não, né? Não. Um homem helps, né, Glauco? Um homem filotospático, né? Inteligente. Isso é totalmente destrutivo. Tem gente que acha que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ah, meu casamento, né? Tem gente que fica reclamando todo o tempo do seu cônjuge, do seu marido, sua esposa, reclamando. Um outro princípio que eu quero trazer para vocês é o princípio da comparação. Nós ficamos comparando nossos relacionamentos com as de outras pessoas. Aqui que entra a questão. Isso é terrível, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre é um ditado que fala assim: a grama do vizinho é mais verde. Isto é, começa a olhar para as pessoas, começa a achar que elas vivem muito melhor do que a gente vive, que elas resolvem melhor os problemas do que nós resolvemos, que as pessoas... olha só, muito do que você vê não é exatamente o reflexo do que é.
Pode acreditar que eu estou te falando. Pode acreditar nisso. A grama mais verde não é a do vizinho. A grama mais verde é aquela que é regada, que é tratada, que é cuidada. Nós temos a tendência de fantasiar e achar que as outras pessoas vivem muito melhor do que nós. Isso não é verdade. Não é verdade, simplesmente não é verdade. Eu lembro da minha avó, vovó Natalina. Claro, nasceu no dia 25 de dezembro, né? Para ter esse nome, ostentar esse nome ao longo da vida. E quando eu falava assim, vovó, que pessoa maravilhosa que veio aqui em casa hoje, né? Você gostou dela? Gostei, vovó, muito bacana ela. Vai viver com ela. Vai lá morar com ela. Acorda com ela. Toma café da manhã com ela. Vê como é que ela reage quando está com dor de cabeça, quando está com TPM. Você vai ver se é uma pessoa bacana ou não é. Ninguém sabe o que as outras pessoas são até a gente conhecer. E quando a gente conhece, a gente às vezes não gosta muito. E terceira coisa que a gente tem que parar de fazer é culpar. Culpar. Então, primeiro é reclamar, segundo é comparar, terceiro é culpar seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais pela sua infelicidade, porque não está dando certo a sua vida. Por quê? Porque ninguém é totalmente responsável pela sua vida. Ninguém é. Ninguém é totalmente responsável pela sua vida. Existe um nível de responsabilidade por você que é só sua, mas de ninguém. Não é do seu pai, não é de sua mãe, nem do seu marido, sua esposa, seus filhos, nem dos seus amigos, nem dos seus irmãos em Cristo. Aprender, crescer e mudar, repito, aprender, crescer e mudar é muito mais uma questão de escolha. E isso só tem a ver com você. O quanto você está disposto a aprender, o quanto você está disposto a crescer, o quanto você está disposto a mudar. Da mesma forma é o seu relacionamento com Deus. Você será tão amigo de Deus, você será tão íntimo de Deus, você irá servir tanto a Deus, o quanto você escolher ser amigo, servir a Deus, caminhar com Deus, ter intimidade com Deus, andar com Jesus, ter a certeza da salvação, ter os princípios da palavra de Deus no coração, conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Isso não é um privilégio de alguns poucos que nasceram já escolhidos, né? Na questão do mindset fixo, né? Escolhidos para viver assim. Não, não. Essa área você tem escolhas, você pode escolher. Jesus disse, escolham a quem vocês vão servir, escolham. Escolham diante de quem a sua vida será vivida, escolham. A fim de aceitar a sua responsabilidade no seu relacionamento, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de comparar, você precisa parar de culpar o seu cônjuge, o seu parceiro, as pessoas com quem você trava um relacionamento profundo de amor e de afeto. Você precisa começar a trabalhar e aceitar a sua parcela de responsabilidade no seu relacionamento afetivo, pelo seu casamento, pelo seu namoro, pelo seu noivado. Agora lembre-se, isso não significa que você é obrigado a se rebaixar ao ponto de perder a sua dignidade de ser humano. Você não precisa fazer isso. Você precisa ser tratado de maneira desrespeitosa. Você não precisa se submeter às coisas mais vis, que muitas vezes as pessoas por amor se submetem. Eu não sei, se você quiser, ok, mas você não é obrigado. Eu tiro da onde esse princípio? Não estou aqui emitindo minhas opiniões. Eu vou para Jesus, perguntar a Jesus, Jesus, e aí, o divórcio é aceitável ou não é aceitável? O que ele ensinou? Ele disse que o divórcio, infelizmente, acontecia, não era a vontade de Deus, mas acontecia por causa da dureza do coração. Entretanto, ele faz uma salvaguarda, ele apresenta um motivo razoável para o divórcio, que qual é? Hein, qual é?
Hein? Traição. Por quê? Aí você está, não é? Se colocando já no submundo aí da falta de tudo, né? Entendeu? Então Jesus está dizendo o seguinte: existe um nível, um certo nível. Agora, você quer enfrentar isso? Enfrente. Há provisão de perdão? Há. É possível transformar? É possível sim. Mas entretanto o Senhor Jesus nos faz um alerta, que nós devemos observar com muito carinho, com muita maturidade, com muita atenção. Terceiro princípio: comprometer-se a fazer tudo quanto for necessário para que o meu relacionamento cresça. O texto de Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Vamos ler junto? Vamos lá, pessoal. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Eu já ouvi uma pessoa dizer: fulano tem um grande casamento, aquele ali deu muita sorte. Já ouviram falar isso? Já? Já ouvi várias vezes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que são casados, ou para vocês que estão rumando para o casamento, estão namorando, procurando construir um relacionamento sério. Bons casamentos não tem nada a ver com sorte. Isso não é loteria, isso não é isso não é cassino. Entende? Quem pensa assim é quem tem um mindset fixo, que acha que está escrito nas estrelas, que acredita na alma gêmea. Sabe o que é alma gêmea? Isso é um conceito grego. É o conceito seguinte: que nasce uma pessoa no mundo. Nasceu aonde? Não importa, pode ser na África, pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar. Ela nasceu, e vai nascer uma pessoa correspondente a ela em algum lugar. Então agora, o que é necessário é que essas duas pessoas se encontrem, porque quando elas se encontram, faz clique, né? Não tem aquela tampinha, você vai fazer clique, fechou, casou, né? Isso não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o mindset cristão, nada. No mindset cristão você é chamado à razoabilidade, você é chamado ao bom senso, você é chamado a considerar as possibilidades, é considerado a orar, você é estimulado a pensar, a refletir, é chamado a fazer mudanças pessoais, é chamado a crescer. Entende? Não é sorte. Quem já desenvolveu um mindset cristão, que é um mindset de crescimento, não pensa assim, porque relacionamentos bons e ruins não tem nada a ver com a falta de sorte ou com a sorte, são construídos. Relacionamentos são construídos todos os dias. E quando um casal resolve trabalhar duro para alcançar seus objetivos, estão construindo juntos a vida. Grandes relacionamentos não acontecem assim do nada. Grandes relacionamentos são resultado de muita dedicação, de muita oração, de muito comprometimento. É assim que se constrói um grande casamento. Se você quer que o seu relacionamento melhore, se você quer que o seu casamento melhore, você tem que estar disposto a desenvolver um mindset de crescimento, um mindset cristão. É preciso humildade, é preciso honestidade, é preciso despojamento, generosidade, é preciso ter disposição para admitir os erros, é preciso ter disposição para querer mudar, é preciso perseverança, é preciso fé, é preciso coragem. Mais do que qualquer outra coisa, é preciso de tempo. Um grande casamento não acontece em 1 ano, 2 anos, 3 anos, é tempo, precisa de tempo para crescer, para maturar, para desenvolver. Se o seu relacionamento conjugal enfrenta dificuldades, é preciso que você saiba que isso não aconteceu da noite para o dia. Nenhum casamento, nenhum relacionamento amoroso estraga da noite para o dia, de repente. Não é assim. Nenhuma mudança também significativa acontece da noite para o dia.
casal se encontra, abre lá uma garrafinha de vinho, um queijinho, um dar a mão, a partir de amanhã tudo mudou. Não é assim não, cara. Não é assim. Claro que você pode tomar uma decisão de mudança, mas as coisas não são mágicas, não são assim, leva tempo. Você precisa estar disposto a seguir em frente. Talvez você esteja dizendo aí com você mesmo: ah, pastor, eu acho que não vale pagar o preço. Talvez alguém esteja assistindo aqui pela internet. Para melhorar o meu casamento, melhor deixar as coisas como estão, a gente vai empurrando com a barriga. Se você está pensando assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que você vai pagar um alto preço para melhorar, para investir no seu relacionamento, então você precisa estar disposto a pagar um preço ainda muito maior. Para rupturas, por exemplo, como o divórcio, que pode trazer para você um peso enorme na sua vida. Olha, eu quero ser muito claro com você, porque normalmente nós achamos que a melhor solução é fugir do problema imediatamente. Tá doendo, tá apertando, deixa eu sair daqui, deixa eu vazar, né? Deixa eu sair fora. Às vezes essa é a pior decisão que a gente toma. Em busca de conforto, em busca de alívio. Uma vez eu faço sempre encontros com casais que vão se casar, eu reúno os pais e tal, e numa dessas eu perguntei a uma mãe de um dos noivos que ia se casar, perguntei para ela estava separada, divorciada, e perguntei para ela qual o conselho que ela daria para o seu filho naquele momento. Ela disse: olha, eu digo o seguinte, nunca deixe de colocar Deus, Cristo, no casamento de vocês. Eu me separei porque no meu casamento faltou a presença de Deus, faltou paciência, tudo aquilo que Jesus pode dar para a gente, a fim de a gente enfrentar os obstáculos e seguir em frente. Então, se você é um ser humano normal como eu, deve estar se perguntando: pastor, falar é fácil. Eu sei que isso seria o certo a fazer, mas onde eu vou encontrar energia emocional suficiente para injetar no meu casamento, no meu relacionamento afetivo? Bom, quero contar uma história para vocês. Gosto muito de contar histórias. Aprendi isso com Jesus, né? Existia um judeu, isso é a história de um livro que eu tirei, um judeu chamado Angel. Ele era dono de uma padaria famosa na Alemanha. Percebeu que o nome dele foi trocado, né? Quando ele foi para a Europa, muitos judeus assimilaram nomes cristãos. E ele gostava muito de fazer uma pergunta para os seus interlocutores, pessoas com quem ele conversava. Ele perguntou: sabe por que eu estou vivo hoje? Ele perguntava sempre isso. E aí ele contava a história. Ele dizia que quando era um adolescente, quando os nazistas foram para tomar a Alemanha, começaram a matar os judeus sem piedade. Então os nazistas levaram ele, um adolescente, um comboio para Auschwitz, campo de concentração talvez o mais famoso. E durante a noite na enfermaria era um frio de matar, então muitos judeus morriam ali congelados, passavam a noite e acordavam já mortos, congelados pelo frio. E muitos ficavam sem comida, né? Sem cama, e era difícil encontrar uma maneira de se aquecer, então era meio que proposital isso. Estava um inverno muito rigoroso, muita neve, né? E o vento frio estava congelando até as orelhas, as extremidades das pessoas que estavam ali naquele campo de concentração. E eram centenas de judeus colocados ali naquele estado, né? E ele sentia até assim como se seu sangue estivesse congelando dentro de suas veias. E ele então olhou para o lado assim e viu que tinha ali um judeu muito idoso, uma pessoa idosa, e que era muito querido na cidade dele. E ele, como um adolescente, estava preocupado com aquele senhor e também com ele, e ele estava tremendo, aquele senhor estava tremendo, um aspecto
horroroso, como já estivesse virando um boneco de neve ali, né? Ele então embrulhou aquele senhor com as suas mãos, ele ficava aquecendo aquele senhor o tempo todo, e abraçava muito forte aquele senhor, e esfregava as mãos, e fazia massagem, e manteve aquele homem aquecido durante toda a noite. E ele mesmo já estava cansado, e estava ficando congelado já, os dedos já estavam ficando duros, mas ele continuou massageando o corpo daquele senhor o tempo todo, e de tal maneira que eles passaram a noite assim, né? E finalmente, quando chegou a manhã, o sol começou a brilhar. Ele então olhou para a volta dele e percebeu que muitos daqueles judeus que ali estavam mortos. Havia um silêncio total, todos estavam congelados, duros, daquela noite muito fria de inverno. E apenas 2 pessoas sobreviveram naquela enfermaria. E quem foram as 2 pessoas? Ele e aquele senhor. Ele e aquele senhor. O velho disse ele: sobreviveu porque eu não deixei congelar, e eu sobrevivi porque eu me mantive aquecido, agindo, né? Em movimento. Então ele disse: permita-me contar o segredo da sobrevivência de um ser humano. E eu queria aplicar aqui da sobrevivência de um casamento ou de um relacionamento amoroso. Quando você aquece o coração dos outros, você vai se aquecer também. Quando você se dedica a um relacionamento amoroso de todo o seu coração, você está injetando mais amor e mais amor no seu coração também. Quando você apoia, quando você fortalece, quando você encoraja, então você também está recebendo apoio, fortalecimento e encorajamento para a vida. É assim que a vida é. Nem sempre é exatamente assim nas situações particulares, mas no conjunto da vida é assim que é. É assim que funciona. É como se nós pudéssemos pegar aquela advertência do Ministério da Saúde, né? Nunca dê como morto algo até que ele possa ser aquecido novamente. Nunca determine que o seu casamento morreu se você ainda não fez nada, ou se você ainda não fez o suficiente para que ele possa ser um casamento feliz e abençoado. Tem 2 coisas que você pode fazer a fim de encontrar mais energia emocional. Primeiro, você pode orar. Segundo, você pode obedecer. Você precisa orar. Então você diz: Deus, Pai, eu não tenho mais energia nenhuma em mim. Eu preciso ser revigorado pelo Senhor. Meu Deus, revigora as minhas forças, enche-me com o teu poder, com a tua graça. Se você já fez essa oração com sinceridade no seu coração, e não apenas como um desabafo diante de Deus, né? Que há uma diferença nisso, então você precisa orar hoje mesmo, orar com sinceridade. Ore aqui, nós vamos ter um tempo de oração. E se você precisa obedecer, você diz: Deus, eu sei que o Senhor tem as melhores intenções do Senhor para o meu casamento, para os meus relacionamentos. Ajuda-me a fazer o que o Senhor tem me mostrado a fazer. Deus mostra, mas a gente não faz. Deus coloca um impulso, a gente não segue. Deus nos manda perdoar, a gente não perdoa. Deus nos manda ouvir, a gente não ouve. Então precisamos obedecer. Ora a Deus: Senhor, ajuda-me a dar um passo de cada vez. Eu quero obedecer-te também no meu casamento, no meu relacionamento. Então você ora e você obedece. E o resto é com o Senhor. Ah, mas como é que vai ser? Como vai ser, não sabemos. Você ora e você obedece. Orar e obedecer são passos que antecedem o milagre.
Orar e obedecer são os passos que antecedem o milagre. E por último, quarto princípio, centralize o seu relacionamento em Cristo. Você precisa centralizar, a sua vida, o seu casamento na pessoa de Jesus. É muito fácil perder o foco das coisas. Eu então tenho, se deixar, daqui a pouco eu estou indo. Outro dia eu estava indo de férias, tem uns anos isso, né, Ruth? Muitos anos, né? Nós saímos de casa durante o carnaval e estávamos indo para Itatiaia. E de repente Ruth perguntou: onde nós estamos indo, meu amor? Eu falei: Itaipava? Não, meu amor, não é Itaipava que a gente vai para Itatiaia. Eu falei, E aquele engarrafamento de carnaval, né? Aí tive que voltar aquilo tudo. Cara, às vezes, às vezes, isso não é de agora que eu estou ficando velho, não, sempre foi assim. Eu ia para a cozinha para fazer alguma coisa, passei por algum lugar que me chamou a atenção, aquilo ali já dançou, entendeu? Aquilo ali já não sei mais o que. E aí que eu tinha que. Olha, perder o foco é a coisa mais fácil para a maioria de nós. Tem gente que não perde jamais, são pessoas admiráveis. Mas para a maioria de nós somos assim, né? Casamento que dá certo é o casamento sempre a três: você, seu amor e Jesus. Por quê? Porque um banco com 3 pés, você percebeu? Ele não fica assim. 4 fica, 5 fica, mas o com 3, porque ele se amolda ao terreno, ele tem mais condições de ficar estável. Você, seu cônjuge e Jesus. Esse triângulo amoroso sempre tem que acontecer. Jesus. A Bíblia diz assim: pois Deus está agindo sempre em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento quanto nas ações. Filipenses capítulo 2, verso 13. Talvez lá no centro você vai dizer: pastor, o problema é que eu não sinto mais amor. Eu já ouvi tanto essa história, rapaz. Às vezes chega num gabinete pastoral, o casal fala: o nosso amor acabou. Se esse é o caso, eu quero dizer para você uma coisa: que é muito difícil ter controle sobre os nossos sentimentos. É muito difícil saber exatamente o que nós estamos sentindo em alguns momentos específicos da nossa vida. Mas você pode ter controle sobre suas escolhas. Amar alguém não é só fruto de um sentimento, mas sim o resultado de uma escolha. Talvez você diga: minhas escolhas estão comprometidas pelos meus sentimentos. Eu sei que o amor é uma escolha, mas eu não consigo escolher amar. Então leia comigo a palavra de Deus que diz, lá em Ezequiel 11:19: eu lhes darei um coração novo e uma mente nova. Tirarei deles o coração de pedra, desobediente. Lhes darei um coração novo, um coração capaz de obedecer. Alguns de vocês podem estar pensando: mas eu me casei com a pessoa errada, no momento errado, um momento totalmente maluco da minha vida. O que eu posso fazer? A única alternativa que me resta, pastor, é a separação mesmo, é o divórcio. Se você está pensando assim, eu quero dizer para você que Deus está me mandando dizer para você nesta manhã: ainda é muito cedo para você desistir. Eu quero fazer um milagre de restauração no seu casamento. Eu tenho muito que trabalhar ainda na sua vida, muito, muito mesmo. Ainda há muita coisa para ser mudada, transformada. Eu quero ser Deus dentro do seu casamento. Mateus 19:26. Jesus olhou
para os seus discípulos, que tinham cara de incredulidade diante da sua mensagem, ele disse o seguinte para eles: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus, completem por favor, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Esse é o mindset cristão aplicado aos nossos relacionamentos. Não tem nada de fixidez nisso. Tudo é possível aquele que crê. Eu quero orar com você.